Nós estamos falando sobre a implantação do catolicismo, inicialmente o cristianismo e agora a formalização junto ao Estado que nós conhecemos como catolicismo. Então, o capítulo começa com o que a gente já leu, em parte, a introdução são as vitórias do cristianismo. Constantino, que era o imperador, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que por sua vez eram divididas em dioceses dirigidas, respectivamente, por prefeitos e vigários. Então, retomando, Constantino, ele era um dos sucessores de Diocleciano, um dos 4, e havia uma disputa entre eles pela falta de reconhecimento da sucessão legítima de Constantino. Então, era uma guerra civil, Constantino estava acuado, e aí ele, com o seu exército, ele foi enfrentar os demais, na ponte de Milvius, E na noite anterior, diz a lenda, a gente não tem ainda mais a gente não tem mais certeza, se isso é um fato histórico, por conta das versões serem trazidas por bispos e padres, Na noite anterior à batalha, ele sonhou que se ele pintasse a bandeira com uma cruz, ele venceria a batalha, E assim ele fez, ele mandou os soldados pintarem lá nas flâmulas a cruz e realmente ele ganhou a batalha. E a partir daí, ele entendeu que a cruz representava o Cristo, então o cristianismo passaria a ser a religião dele e, portanto, de Roma, E assim ele aceitou os representantes do cristianismo na administração pública, juntando-os às prefeituras, sempre num processo de um representante político e um representante religioso. Então, continuando. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, que é Constantino, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, que era um padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico de 325, depois de Cristo. Então, o que é um concílio, Um concílio é uma reunião dos representantes das demais igrejas, É uma reunião para estabelecer os dogmas, A época que nós estamos falando, eu vou comentar os primeiros concílios, Esse concílio primeiro é o de Nicéia, de 325 depois de Cristo. Quem é esse Ário? O Ário, ele é um padre que o que ele pregava, o que ele dizia? Ele dizia que Jesus, ele tinha um corpo como o nosso, E que ele, com isso, ele não tinha a mesma substância do que seria Deus. E, portanto, ele era, sim, um representante de Deus, mas ele não detinha as características da eternidade como Deus, Ele não era perfeitamente igual a Deus, embora tenha sido elevado muito acima de todos os homens, E que ele não existia antes do próprio mundo, porque o mundo foi criado por Deus. Então, basicamente, o que o Ário falava? Ele falava o seguinte: olha, Jesus, ele não é Deus, Ele é de uma natureza semelhante à do homem, porém ele não tem as características de igualdade com Deus, mais ou menos como a gente aprende na doutrina, que Jesus é filho de Deus, é um espírito como nós, e não é Deus, Não é Deus, é filho de Deus,
E nesse choque ele conseguiu muitos adeptos, e o choque entre eles estava dividindo a igreja, né? A igreja de Roma. Então o que se fez? O primeiro concílio eclesiástico para estabelecer os dogmas, né? Os dogmas da igreja. Daí que surge o embrião dessa história da Trindade, da Santíssima Trindade, uma coisa só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é o grande imperador aí que mantém isso tudo é Constantino, né? Ele tenta, por todas as formas, colocar esses dois pensamentos unidos para manter a igreja como um todo, né? Ário, né, era o nome dele. Arianista era quem seguia suas ideias, não tem nada a ver com ariano. Ariano é aquele povo indo-europeu que se estabeleceu nas planícies iranianas, né, 3.000 anos antes de Cristo. É uma outra condição. Então não confundirmos ário com ariano, né? São arianistas, né? No fim ele foi exilado, o Ário, né? Foi exilado, depois ele foi perdoado, e numa outra oportunidade de encontro, ele se afastou do grupo e acabou morrendo, né? Ninguém sabe se ele foi envenenado ou se morreu até da própria velhice, mas era uma figura carismática, né? E tinha muito austero, mas conseguia conquistar a simpatia de muitos adeptos em função das suas ideias, né? Muito bem. Vamos lá. Fim do reinado de Constantino o Grande, aparecem os seus filhos, que lhe não seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia da sua tentativa, né, do seu tentame. Então, houve uma reação, né? Constantino implantou o cristianismo como religião oficial, mas os seus sucessores, né, buscam restaurar a ideia dos deuses romanos, né? E aí continua Emmanuel. Mas por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. Então, a partir do momento em que ele é declarado oficial, são também extintas todas as práticas de culto aos deuses romanos, que eram inclusive dos seus templos, aquela ideia de que cada lar mantinha um pequeno altar para o seu Deus escolhido, as suas oferendas e assim por diante. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício, vendo-se o imperador em 390 ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos Tessalonicenses. Então vejam, aqui o imperador, né, ele se submete, né, simbolicamente a Jesus e a Deus na figura de Ambrósio. Ambrósio era um bispo de Milão. É o mesmo Ambrósio que Agostinho visitou numa missa, né? E ouvindo que ele foi conhecer Ambrósio, né? Santo Agostinho ainda não era um santo, era o Agostinhos Aurelius, né? Muito estudioso, mas não era cristão, né? E ele ouvindo o sermão de Ambrósio, né? Nos 3 exemplos que Ambrósio
traz de Jesus de deixar as coisas da terra na terra, as 3 passagens evangélicas sobre isso. Então Agostinho, após aquele sermão, ele se converte ao cristianismo, né? Esse mesmo Ambrósio, bispo de Milão. Muito bem. É interessante que nesta época aqui é uma convergência de várias figuras conhecidas nossas, né? No final do Império Romano, né? No final aí já a transição, né? Nós estamos falando de 381 depois de Cristo, né? É uma transição muito interessante, né? E aí continua Emmanuel. Primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. Então, esses concílios, né, que eram essas reuniões, eles estabeleciam os dogmas para justamente tentar unificar os discursos, né, os ensinamentos. E foram, aqui, ó, o primeiro concílio foi em 325, né, como a gente comentou aí, que era para tentar acabar com a distensão de Ario, né? Depois, em 381, né, aí no decreto da religião oficial, foi o concílio de Constantinopla. Constantinopla, lembre-se, é aquela cidade que Constantino fundou, né? E é maravilhosa, é um brinco, né? A cidade é linda, hoje é Istambul, né? Esse concílio foi em 381 e o primeiro concílio de Éfeso em 431. Então veja, a sequência é grande. Depois o outro que ele comenta é o concílio de Calcedônia em 451. Depois desta época, né, só vai acontecer o segundo concílio de Constantinopla em 553. Também é um outro episódio com outras figuras históricas que conhecemos. Mas vamos nos ater aqui. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções. E longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Veja, aqui Emmanuel é bem pontual, né? Em classificar os antigos romanos como aqueles não muito preocupados com o que é metafísico, né? O que vai além da física. Isso era característico dos gregos, né? Que eram filósofos, pensadores. Já os romanos não, eles são pragmáticos, eles são práticos, né? São sistemáticos pela própria condição de imperadores, né? É um império, eles estão acostumados a decidir e não necessariamente resolver. Né? Quando a gente vai tomar uma decisão, você pode decidir ou resolver. Decidir é sim ou não, né? Basicamente é o caminho. Resolver é uma outra coisa, é uma situação mais problemática. Então, para a gente, às vezes, resolver, demoramos muito mais para decidir, né? Os romanos, eles têm esse pragmatismo, essa decisão, sim, não, sim, não, sim, não, né? Isso depois nós vamos comentar os reflexos disso hoje, né? A Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejos de firmar a sua injustificável primazia junto às suas igrejas, né, às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria.
né? São as cidades, as igrejas dessas cidades, e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos, está falando da Igreja de Roma, e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. É comum, nós conhecemos a figura do sincretismo, né? Sincretismo religioso, é pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, fazer uma saladinha e adotar como uma religião, uma seita ou qualquer coisa assim. Isso foi a base da criação do catolicismo, né? Nessa ideia de contentar a maioria, de fazer concessões, de buscar conviver na água morna, construiu-se um monte de ideias que se converteram em dogmas inquestionáveis, né? Você não questiona por quê? Qual é a causa da adoção daquele dogma? Ela é meramente convencional, ela não é racional, né? É para acomodar os interesses, tal qual um império. Um império, ao invadir uma outra civilização, o que ele faz? Ele não se impõe nas armas. Se ele for inteligente, o que ele tenta cooptar esses invasores, as lideranças, fazendo concessões, distribuindo poderes, e assim ele mantém a unidade da conquista, né? Se ele ressaltar a diversidade, em breve aquilo vai romper. Então ele, em nome da união, se faz concessões. Isso é perigoso, é um conceito muito comum, né? Individualmente, coletivamente, mas é complicado, né? Eu gravei essa semana, né, uma frase de André Luiz, né? Seja firme sem fanatismo e flexível sem covardia, né? Só decorando mesmo de André Luiz, porque a gente é incapaz de estabelecer esses limites, né? Então, sejamos firmes sem fanatismo, né? E flexíveis sem covardia. Continua Emmanuel. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor com os grandes caminhos da redenção. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã, né? Exatamente o que a gente acabou de comentar. E agora, né, entra a queda do império, a destruição do império, né? Recomeça Emmanuel. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império, né? Então se aprende lá na escola, né, que todo aquele que tenta falar latim, né, e não consegue, ele fica balbuciando. E esse balbuciar o classifica como bárbaro, aqueles que não falam latim, não conseguem falar latim, né? Que são os povos bárbaros, né? Que são aqueles que não são conquistados, porque aqueles que são conquistados, em seguida absorvem a cultura romana, né? E por que, né? Aqui Emmanuel deixa bem claro, o cristianismo ele se tornou a religião oficial do Estado para que os seus governantes pudessem propagar o cristianismo nesses outros povos. Não da forma como foi feita, mas era essa a proposta, né? Continua, Emmanuel. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus,
Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Então, como é que é essa história aqui? Foi o Focas ou foi o Bonifácio, né? O Bonifácio III já era um representante da Igreja. Ele é até classificado como Papa, né? Mas o Papa não tinha essas funções, assim, esse poder que nós imaginávamos. O Focas era o imperador na época, que ele era o representante, um dos grandes representantes do catolicismo, né? Da Igreja, né? Mas foi o Bonifácio III, juntamente com o Focas, né, que estabeleceu dois princípios básicos, e daí se coloca como a criação do papado, né, em 607, pelo Bonifácio III, como um papa, e Focas, o imperador. Ele proibiu que em vida se discutisse a sucessão do papa, né? Então, quando tem um papa que está vivo, não se discute a sucessão dele, ele é o representante e acabou, né? Não tem essa ideia de fazer eleição, mas quem é. E o outro, né? Eu vou até ler aqui, para estabelecer que não se poderia tomar medidas para a eleição de um sucessor ao papa pelo menos 3 dias depois do seu enterro, né? Então, hoje são 9 dias. Então, morreu o Papa, ninguém vai falar da sucessão, só, né, alguns dias depois, né? Hoje são 9 dias, né? Então, olha só, por que é a fundação do papado, efetivamente? Porque é o cara que não se discute, o que ele fala, ele é o representante máximo, uma vez eleito, ele fica lá até morrer, morreu, respeita-se um período para depois discutir, né? É essa a formalização do papado. Infelizmente acabou o nosso tempo, né? Nós vamos retomar isso já na semana que vem. Prazer em revê-los, até mais. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. A verdadeira desgraça. Delphine de Girardin, Paris, 1861. Item 24. Todos falam da desgraça. Todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente, mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade,
que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que realmente é feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperança, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas, credoras, mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, naquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Vejam que essas palavras do Evangelho nos impelem a refletir, a buscarmos lucidez, passo a passo nessa oportunidade que estamos tendo, encarnados nesse planeta de provas e expiações, para que não nos equivoquemos mais uma vez na busca daquilo que nos interessa verdadeiramente. No livro Florações Evangélicas de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, vamos ter no capítulo 26 a mensagem Diretrizes, que diz: cresce a planta atraída pelo sol, avança o rio buscando o mar, renova-se a árvore desdobrando ramos e enrijando fibras, engrandece-se o amor distribuindo bênçãos, sofre o homem sublimando aspirações. A manifestação da misericórdia divina chega à terra em diretrizes imutáveis que são leis inamovíveis, fomentando o progresso. No limiar da vida, o princípio espiritual são fascículos de luz. No mineral, a vida repousa e dorme. No vegetal, a vida sonha e sente. No animal, a vida se desenvolve e adquire instintos que a resguardam. No homem, a vida se levanta e compreende. No anjo, a vida se liberta e engrandece. A constante diretriz é crescer, superar, aperfeiçoar. Modela-se o vaso saindo da lama desprezada, graças às ágeis mãos do oleiro. A utilidade doméstica toma forma sob a lâmina vigorosa do instrumento que fere a madeira, aprimorando-a para se tornar comodidade e conforto. Encandece-se o minério e se faz moldável ao império do calor que o aquece.
Aprimora-se o homem através dos atos que lhes traçam os dias na terra, plasmando nele os valores da ascensão ou da queda aos quais se afeiçoe. Em tudo palpita a ordem, em todo lugar vibra o equilíbrio, se manifesta o vigor da lei. O chicote que vergasta nem sempre está punindo. Não poucas vezes trabalha pela retificação do infrator. A reprimenda não tem caráter de humilhação, antes é advertência para evitar novo erro. A bitola que limita também ministra a bênção da direção, tanto quanto o trilho que obriga a máquina a deslizar nele imprime-lhe diretriz segura para atingir o objetivo ao qual se destina. É necessário, pois, que em nossos atos esteja presente sempre a ordem, essa filha da obediência e irmã da disciplina, formando uma harmônica tríade para o nosso sucesso na materialização dos objetos elevados que perseguimos. Examinemos com a necessária atenção o ensinamento do Mestre, que, desejando administrar-nos preciosa lição, sintetizou sublimes discursos na singeleza deste postulado. Abre aspas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Fecha aspas. Deixando que se compreendesse que os seus seguidores se fariam identificar pelos atos. Para que te possas tornar conhecido como discípulo do Senhor, é necessário agires no bem infatigavelmente. Para tal, é imprescindível que imprimas em todos os compromissos a austera diretriz do Evangelho vivo e vibrante, como normativa segura para a própria felicidade. Abre aspas. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fecha aspas. João 13:35. Abre aspas. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Capítulo 5, item 24, parágrafo 5º, do Evangelho segundo o Espiritismo que acabamos de ler. Que levemos essas lições, essas palavras, que elas nos deem coragem e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia. E finalizaremos o encontro de hoje com um outro livro que se chama Contos desta e doutra vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X. E vamos pegar o capítulo 15, Posições. Há longo, longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. Outro demonstrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza, poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado com tudo, disse o primeiro: onde a justiça divina, fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele, e indicando o outro, enquanto ele era rei,
passei fome ao passo que muita vez o vi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conheci a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia em triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra, entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhante problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: E agora? O ministro angélico abraçou-o, sensibilizado, e informou: Agora renascerás na terra e serás também rei. Que essas palavras possam calar fundo ao nosso coração, que possamos olhar com bondade cada um que encontremos em nossos caminhos, porque não sabemos quais são os sofrimentos, as provas, as expiações de cada irmão que nos cruza o caminho. Muitas vezes julgamos pela aparência e, ao julgar, sempre, via de regra, nos equivocamos. Então, que possamos apenas viver da melhor forma como possamos viver cada momento da nossa vida, colocando em prática ou buscando colocar em prática os ensinamentos do Cristo através desse Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina que nos consola, que nos dá força, que nos alerta sobre as dificuldades que devemos combater em nós, não no próximo. E assim, haveremos de tornar mais leve essa nossa caminhada, sempre pedindo o amparo de Deus e de Jesus, o governador do planeta, a que somos chamados a viver. Que a paz de Jesus possa alcançar a cada coração aqui presente e aqueles corações encarnados e desencarnados ligados a nós, seja pelos laços do amor ou da dor. Bem-aventurados os aflitos. Até o próximo encontro.